Olá, eu sou Maria José e é um prazer estar pela segunda vez em Lições Bíblicas em Ação, um projeto desenvolvido pelo nosso pastor-presidente Isaac Strobel, que tem como missão levar até os nossos professores mais subsídios, mais preparação para a apresentação da nossa lição no domingo. Como vocês já acompanharam, cada semana um professor está aqui apresentando a lição com um tema e hoje a nossa lição é A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Alguns até chegam a pensar que a lei e os evangelhos, eles se antagonizam, eles se opõem, mas não acontece isso. A lei e os evangelhos, eles se complementam. É impossível eu entender o plano de salvação revelado no Novo Testamento sem entender o plano de salvação prometido e prospectado no Antigo Testamento, principalmente na lei. Então, a lei e os evangelhos, eles se complementam para se completar o entendimento acerca da salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele ratificou a lei quando ele disse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, 44, ele fala assim que deveria se cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele na lei, dos profetas e nos salmos. Lá no Evangelho, capítulo 5 de São Mateus, Jesus ratifica a lei. Ele fala que ele não veio para destruir a lei e nem tampouco desmerecê-la ou rejeitá-la. Ele veio para que a lei seja cumprida. Ele veio cumprir a lei, tudo o que disse e se referiu a respeito dele. O apóstolo Paulo, ele fala que a lei é santa. A lei foi dada por Deus. Foi dada por Deus a Moisés e Moisés deu ao povo. Este foi a maior parte do ministério de Moisés. Moisés passa ensinando a palavra de Deus, a lei para o povo. O objetivo desta lição, então, é que a lei ela é transitória e esboça o plano da salvação em Cristo Jesus. Os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Outro objetivo, a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma vidas. Vamos falar então o texto áureo desta lição. O texto áureo é aquele versículo máximo que traz toda a ideia acerca da lição. E nesta lição nós temos o texto bonito de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que fala assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É considerado o versículo chamada de Israel, chamada da fé do povo, para que o povo desperte a fé e nunca deixe o Senhor. Em hebraico eu coloquei ali, né? Está escrito assim a Shabbat, né? Shabbai, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Então esse versículo é considerado chamada de fé ao povo de Israel e também pode ser a chamada para nós, chamar o povo à fé, despertar o povo à fé, para que o povo não esqueça a fé no Senhor e saber que o Senhor, Ele é o único Senhor, é o único Deus, Ele é nosso Deus, o Deus que domina, o Deus que controla, o Deus que governa.
tudo, em toda a sua criação. Tudo está sob a vontade de nosso Deus. A verdade prática, aquilo que nós temos que tirar de prático dessa lição, fala assim: a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A lei não salva, mas esboça. O que é esboçar? Esboçar não é mostrar claramente, é mostrar tenuamente, é delinear. Quando eu costurava, eu fazia um esboço do pedido que a pessoa queria. Por exemplo, eu esboçava, tracejava mais ou menos o modelo do vestido, mas a pessoa já imaginava o que seria na realidade aquele vestido através do esboço. Então a lei esboça, a lei delineia o plano de salvação. E eu coloquei aqui para que vocês possam entender melhor: o esboçar, o revelar e o retirar ou tirar o véu. O esboçar, o primeiro quadrinho que está aí, está traços, né? um delineio assim bem apagadinho da figura que se quer desenhar. Então isso é um esboço daquilo que eu quero. Quando alguém vai construir uma casa, o engenheiro rapidinho ele faz um esboço da casa conforme nós falamos para eles, mas não é a casa verdadeira, mas nós temos noção do que será a casa verdadeira através daquele esboço. Então, esboço é delinear, mostrar suavemente através de alguns traços, não é o que é verdadeiro. E revelar, o sinônimo mais bonito que eu acho para revelar é tirar o véu, tirar aquilo que me impede de ver o real. E eu coloquei nessa figura, lembra do profeta Daniel? Daniel está em frente ao rei Nabucodonosor e o rei apresenta um problema para Daniel. Qual é? O rei havia sonhado e esse sonho o perturbava muito. Então ele chama Daniel à sua presença para revelar esse sonho. O revelar até que não é tão difícil, é só ele contar o sonho e Daniel, usado por Deus, revelaria para ele. Mas o difícil era que o rei havia sonhado e havia esquecido o que ele havia sonhado. E ele queria que Daniel fizesse essa revelação do sonho para ele e a sua interpretação. Olha como Deus agiu na vida de Daniel. Daniel foi, orou com seus companheiros, buscou a solução de Deus e volta à presença do Deus, do rei, e consegue falar para o rei o que ele sonhou e dar a sua interpretação. Então, revelar é trazer à tona aquilo que eu não consigo ver claramente. É isso que a lei esboçava, mostrava o plano da redenção, mas não de modo claro. E com isso o povo era treinado à obediência em cada ritual mosaico. O terceiro ali, eu coloquei a figura de Moisés, que está escrito retirar o véu. E retirar, eu sublinhei tirar é tirar o empecilho que nos impede de ver ou fazer alguma coisa. Moisés, ao descer do monte com as tábuas, o rosto dele resplandecia tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Então Moisés colocou o véu para falar com o povo, tapou o seu rosto. E depois que falava com o povo, Moisés retirava o véu. Então, tirar é tirar e não colocar mais. E retirar é tirar, mas depois colocar outra vez. E era isso que Moisés fazia. Ao falar com o povo, ele retirava o véu. Aliás, ele colocava o véu.
E depois ele retirava o véu quando falava com Deus. Tá? Então a lei, ela esboçava, mostrava de modo assim tênue, ligeiros traços do que era a salvação em Cristo, o plano de redenção em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que os nossos patriarcas, eles tiveram uma visão pela fé daquilo que seria a manifestação da salvação em Cristo Jesus. Nós podemos até ler lá em Hebreus, eu acho que é no capítulo 1, que fala assim, Hebreus capítulo 1 fala assim, aliás, não é o capítulo 1, eu vou ler no capítulo 11. É no capítulo 11, verso 2, que fala assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, pela fé, os nossos patriarcas, eles conseguiam visualizar o plano da salvação. Pela fé, alimentava aquela esperança que o Messias prometido para Israel haveria de se manifestar ao mundo. E não alcançando a manifestação de Jesus, eles visualizaram pela fé, viveram pela fé, visualizando o plano da salvação. Nós vamos então, o nosso primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre o Pentateuco. O Pentateuco, como muitos já sabem, ele vem de uma palavra, essa palavra vem da linguagem grega, que quer dizer, penta quer dizer 5, e teuco, ou teuchos, quer dizer estojo ou rolo, porque o rolo era guardado, o rolo era acondicionado em estojos. E diz o nosso comentador que para os escritos da lei foram necessários 9 metros de rolos. Então, a lei continha 5 rolos e esses rolos eram acondicionados em estojos. Então, Pentateuco vem do grego e quer dizer nessas duas palavras, penta 5 e teuco, ou teucos ou teuchos, estojo. Né? No subitem 1, subitem 1, mostra os 5 livros que constituem a lei. Tá? No tópico, no subtópico, subitem 2 vai mostrar a grandeza da lei e no subitem 3 vai mostrar a lei e a fé cristã. Vamos então ver os livros que constituem a lei. A lei para os judeus, ela é chamada de Torá. A Torá para os judeus é a fonte máxima de ensino, é a fonte superior, as fontes primeiras de ensino, de leitura, de aprendizagem, de sabedoria. Então, eles consideram a Torá, que é constituída pelos 5 livros da lei, como fonte máxima de sabedoria, de ensino, de leitura e de aprendizagem. Vamos citar então os cinco livros que constituem a lei e como Jesus é apontado nesses livros, né? Então, o plano de redenção, Jesus aparece em todos os livros, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, sempre ela está apontando para Cristo. Então, o primeiro livro é o Gênesis, que significa no princípio. Na Bíblia hebraica, o nome dos livros constitui nomes que aparecem no primeiro versículo de cada livro. Então, Gênesis, que significa no princípio, está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Bereshit,
que é criação, né? Que é o livro da criação, no princípio, Bereshit, mas um princípio superior, um princípio que é entre todos os princípios, está acima. Por isso que essa palavra Bereshit, ela inclui a palavra, o Reshit, inclui a palavra cabeça, ou rocha, que é superior. E realmente a cabeça é o primeiro membro do corpo humano, né? A primeira parte do ser humano sempre é a cabeça. Por exemplo, ninguém gosta de tirar foto que falta um pedaço da cabeça. Então é o primeiro, é o que vem em cima, é o que vem na parte superior, Bereshit. Então significa princípio, que é chamado, traduzido por Gênesis. O segundo livro é o Êxodo, e significa nomes, ou Shemot, né? Aqui na Bíblia, eu trouxe a Bíblia hebraica, e o primeiro livro de Êxodo está escrito assim: estes são os nomes dos filhos, né? Então é Shemot, significa nomes. E no livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, tá? O Cordeiro Pascual. E lá no livro de Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, porque em Bereshit, o livro de Gênesis, ele traz a promessa de salvação. Lembra a promessa de salvação? Que Deus prometeu que da semente da mulher viria um com um poder tal de superar o pecado, né? E dar ao homem outra vez a reaproximação de Deus. Então, em Gênesis, nós vemos Jesus como descendente da mulher. E em Êxodo, Shemot, Jesus é o cordeiro, o principal cordeiro, né? O cordeiro pascual ou pascal. Pascal vem do latim e pascual vem do grego, né? O terceiro livro é Levítico, e Levítico chamou. Vou passar aqui para o Levítico. Achar o Levítico aqui na Bíblia hebraica, primeira parte fala assim, o primeiro versículo: e Adonai chamou Moshe, ou Moisés, né? Então, Números quer dizer chamou. E em Números, Jesus é considerado a rocha ferida. Depois nós temos Deuteronômio. Em Deuteronômio, que significa palavras, tá? Vamos lá para Deuteronômio. Acho que eu pulei Números, deixa eu... Peraí. Falei Levítico, falei Números. Eu deixei de falar Números, de ler o primeiro versículo de Números na Bíblia hebraica, que fala assim: e falou a Moshe no deserto. Então, Números no deserto, né? Bemidbá, ou Bemidbá, deserto, tá? Números, onde Jesus é considerado a rocha ferida. E depois nós temos Deuteronômio, que quer dizer Devarim, e na Bíblia hebraica está escrito assim: estas são as palavras faladas por Adonai. Então, Deuteronômio é Devarim e quer dizer palavras, tá? Devarim é uma palavra no plural, palavras. E em Deuteronômio, Jesus é considerado o profeta. Lembra quando Moisés falou ao povo que viria um profeta? Então, Jesus é considerado o profeta. E na parte subitem do tópico 2, nós vamos falar sobre a grandeza da lei. Qual é a grandeza da lei? A lei é dividida em 3 tópicos.
a parte moral, a parte cerimonial e a parte civil. A parte moral tem valores permanentes e universais, tá? A parte moral é para todos os povos, todos os tempos, traz ensinamento sobre a conduta moral e serve para todos os povos. A parte cerimonial tratava da liturgia do povo judeu e a parte civil dos direitos e deveres do cidadão judeu. A lei de Moisés, no nosso livro Declaração de Fé do nosso pastor Ezequias, ele coloca assim: a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a lei é santa, foi dada por Deus. A lei também é inspirada por Deus. Aproveitando, lembrando o tema do nosso trimestre, nós estamos estudando a supremacia da palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. E a lei constitui a Bíblia, então ela é santa, é inspirada, foi dada também por Deus. A parte, ainda no tópico subitem 2, qual então é a grandeza da lei? A grandeza da lei de Deus é que ela esboça, aponta para o plano de redenção em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque os rituais de sacrifício, aqueles rituais religiosos do povo de Israel, não são mais praticados hoje. Porque o sacrifício, todos aqueles rituais eram realizados no templo e hoje eles não têm mais o templo. Mas também porque Cristo já manifestou, o sacerdote dos sacerdotes já se manifestou e Jesus é superior a todos os rituais de sacrifício. Tanto é que eles apontavam para Cristo. Uma vez Cristo presente, então não tem mais necessidade dos rituais mosaicos. Nós vamos para o tópico 2 da nossa lição, a segunda parte, que vai falar sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo. O que significa evangelho? Evangelho também do grego significa evangelion e significa boas novas. E os portadores de boas novas são chamados evangelista. Então, eu e você, todos os que aceitaram Jesus, creram em Jesus, são evangelistas, pessoas que podem levar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não entenderam ou não receberam a mensagem do Evangelho. Mas para a gente entender mais o que é a mensagem do Evangelho, eu coloquei aí o que o apóstolo Paulo colocou. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que o apóstolo Paulo diz? Porque não me envergonho do Evangelho. Porque Evangelho é mensagem de boas novas, mas essa mensagem de boas novas, ela é proveniente diretamente da cruz, que foi o sacrifício máximo de Jesus. Então o Evangelho nos remete diretamente para a cruz, diretamente para o sacrifício de Jesus, onde lá ele sofreu por nós, ele fez propiação por nós, ele morreu em nosso lugar. Então o Evangelho nos leva diretamente para o sacrifício da cruz. E o morrer na cruz para os gregos era loucura, eles não entendiam somente
a mente, usando a razão, eles não conseguiam explicar o porquê daquela morte de Jesus na cruz. E para os judeus? Para os judeus era escândalo morrer na cruz pelos romanos, porque os romanos conduziam à morte de cruz aquelas pessoas que eram malfeitores, ladrões, que eram a ralé da sociedade, né? Que eram condenadas. Então era condenada à morte de cruz. Então os judeus se escandalizavam com isso. Então por isso o evangelho era escândalo, era vergonha para os judeus. E o apóstolo Paulo era judeu, mas hoje, na condição de apóstolo, transformado por Cristo, ele não se envergonha da mensagem do evangelho. Mesmo que essa mensagem lembre o ato da cruz, o sofrer, o morrer na cruz, quando Jesus morreu por nós. Então, o apóstolo Paulo, hoje, uma pessoa transformada por Cristo, sendo portador da mensagem do Evangelho, ele não se envergonhava mais do Evangelho de Cristo, porque ele já entendia que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E realmente a mensagem do Evangelho, ela é transformadora. Vamos ver a constituição dos evangelhos. Na lição de número 4, se não me engano, foi falado da constituição da Bíblia. E os evangelhos constituído, né, ou são constituídos por 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros, Mateus, Marcos e João, são considerados sinóticos, isto é, parecidos. Eles tiveram o mesmo foco do ministério de Jesus na Galileia. Então, e João dá um foco um pouquinho diferente. A teologia no Evangelho de João é mais presente e ele foca o ministério de Jesus na Judéia, tendo como referência Jerusalém. Mateus, ele escreveu o seu evangelho, mas assim voltado para o povo judeu. Por isso ele disse que o nome de Jesus receberia o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo do seu pecado. Então ele apresenta Jesus como rei aos judeus, né? E Marcos, ele foca Jesus como servo, aquela relação que existia entre os judeus e o domínio, né, domínio romano. Então ele apresenta para apresentar Jesus como servo, mas o servo dos servos, e fala que para ter salvação é preciso aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus para ser salvo. E é dessa maneira que ele apresenta o Evangelho de Jesus. Lucas, ele apresenta o Evangelho de Jesus como sendo o homem perfeito, né? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E parece que ele direciona mais o Evangelho para os gregos, já que o seu escrito foi especialmente dirigido a uma pessoa grega, né? O Teófilo. Então, estes são. E João, a mensagem do Evangelho de Jesus, ele apresenta Jesus como Filho de Deus e apresenta Jesus como Salvador do mundo. Então, está aí o resumo dos livros que constituem os evangelhos. E a parte ainda no subitem 2, né, do nosso segundo tópico, vai falar da mensagem do reino de Deus e do reino dos céus. Tem diferença reino de Deus e reino dos céus? Reino de Deus aparece 5 vezes. E reino dos céus aparece 32 vezes. Reino de Deus
é a mesma coisa de reino dos céus. Só que muitos judeus, eles evitavam pronunciar o nome de Deus, porque lá nos judeus mais antigos se perdeu a pronúncia correta do nome de Deus. Então, eles, hoje, para falar o nome de Deus, muitos soletram as 4 letras que compõem o nome de Deus, Iod, Rei, Vav, Rei. Então, eles não transliteram, eles pronunciam as letras do tetragrama que formava o nome de Deus. E certamente naquela época não havia marcação de vogais, então o nome de Deus se perdeu, ou eles soletram falando Iod, Rei, Vav, Rei, ou pronunciam Adonai. E então, como o reino dos céus, que era a expressão mais usada, com receio de pronunciar o nome de Deus errado, assim coloca o nosso comentarista, reino dos céus aparece 32 vezes, então era mais usado, mas o significado é o mesmo. Vamos então fazer essas observações aqui do reino de Deus, né? Que característica tem o reino dos céus ou o reino de Deus? Primeiro, é preciso conversão ou mudança mesmo assim de direção para compor o reino de Deus. É preciso crer em Jesus como Salvador. À medida que a pessoa crê em Jesus como Salvador, ele já pertence ao reino de Deus. Então nós pertencemos ao reino de Deus já aqui na terra. A segunda observação é que esse reino de Deus, ele não tem natureza terrena. Isso Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. O reino é de natureza espiritual. Lá no Evangelho de João 3:5, deixa eu ver se eu consigo ler, João 3:5, vai falar assim, 3:5. E Jesus respondendo, na verdade te digo, aquele que não crer, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aquele versículo tão conhecido, né? João 3,16, que vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o reino de Deus tem natureza espiritual. A outra característica é que esse reino de Deus, ele faz-se presente no interior da pessoa. É a pessoa que sofreu uma mudança, sofreu uma direção de vida, sofreu uma transformação pela mensagem do Evangelho, passa a ser portadora do reino de Deus no seu interior. E a última referência que nós colocamos aí é que esse reino, ele é tanto presente como futuro e eterno. Como eu disse, se você aceita Jesus como Salvador, você já passa a fazer parte desse reino no presente. Mas nós pensamos no futuro, que o dia que Jesus nos levará, haverá o arrebatamento da igreja, nós vamos participar de um reino futuro, continuidade desse reino no futuro, e que será eterno, né? Nós pensamos que após a morte nós vamos viver eternamente. Então aquela expressão assim, onde você vai passar a eternidade não é correta. Eternidade não passa. Eternidade é para todo sempre. Então a colocação correta é onde você vai estar na eternidade. Você já vai estar participando do outro estágio desse reino de Deus que Jesus nos apresenta. Tudo certo? E eu coloquei aqui agora sobre a mensagem de salvação dos evangelhos. A mensagem de salvação, ela começa com o nome de Jesus. Os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, eles falaram, apresentaram Cristo como Salvador,
Cristo, né, a sua missão, o Senhor. Vamos até ler em Lucas 2:11. Lucas 2:11, que vai falar assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então fala da missão, né, de Jesus, Salvador, que veio salvar o mundo do seu pecado, né? Cristo, o unigênito, chamado de Deus e Senhor. Nós acabamos de ler Deuteronômios 6:4, que Jesus, que Deus é o Senhor. Então Jesus também é o Senhor. E a mensagem do Evangelho: a fé salvadora transformou o caráter ganancioso e materialista de Zaqueu, o cobrador de impostos. Eu citei o exemplo de Zaqueu para mostrar de modo prático a mensagem transformadora do Evangelho. Ela transforma o caráter das pessoas. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Fala que era chefe dos cobradores. Hoje seria a fiscal de contribuições da Receita. Acho que até seria um delegado da Receita, porque fala que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores. Então, se for transferir esse cargo para os nossos dias, certamente ele seria um delegado da Receita Federal. Mas ele, na facilidade de ver, de ganhar dinheiro, ele cobrava além, ele extorquia as pessoas, né? Cobrava além do devido e certamente dividia essa propina pelos demais, né? Com certeza pelos demais integrantes ali dos cobradores de impostos. Então Zaqueu, ele tinha uma visão materialista, tinha um caráter ganancioso. Mas de repente Zaqueu sentiu no seu coração que ele queria ver esse homem, Jesus. E Zaqueu era de baixa estatura. Além de ser de baixa estatura, eu creio que Zaqueu não queria ficar muito exposto no meio do povo. Então ele viu uma árvore, viu que Jesus vinha vindo com a multidão e subiu na árvore. Mas ninguém permanece escondido na presença de Deus, o Senhor. Jesus estava ali. E logo Jesus viu o sentimento daquele coração. E Zaqueu, que não queria ser exposto, Jesus com certeza falou em alto e bom som: Zaqueu, desce depressa. Então, Zaqueu com certeza até levou um susto, mas naquelas palavras de Jesus, desce depressa, estava a transformação do caráter daquele homem. E Zaqueu, ele foi transformado a ponto de se dispor a devolver às pessoas dinheiro às pessoas que ele tinha lesado. Esta é a mensagem transformadora do Evangelho. E quantas pessoas nós vemos hoje transformadas pelo poder do Evangelho? Agora, então, nós já vamos caminhando para o tópico final da nossa lição, falando da mensagem transformadora do Evangelho. O Evangelho é uma transformação de caráter. Na parte anterior eu citei Zaqueu, que sofreu aí, que teve, né, que Jesus o chamou e ele aceitou e teve seu caráter transformado de pessoa gananciosa, materialista. Agora ele era uma pessoa convertida, a ponto de se dispor para devolver aquilo que ele havia extorquido das pessoas. Um outro exemplo também é a gente lembrar de lá na região de Gadara, quando Jesus teve aquele encontro com aquele homem endemoniado, dominado por uma legião de demônios, mas aquele homem, ele teve um encontro com Jesus e Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem. Antes aquele homem metia terror nas pessoas, as pessoas ficavam atemorizadas, fugiam daquele homem,
porque ele não tinha condição de morar em casa, ele vivia nos campos, nos sepulcros. Mas agora, transformado por Cristo, as pessoas vêm para perto daquele homem, querem ver, querem notar a sua transformação. E ele tornou-se um canal da mensagem do Evangelho de Cristo. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou assim: vai para a sua família, fica na sua região, porque você vai ser um canal de anúncio, para anunciar a minha palavra entre esse povo. Então a mensagem do Evangelho, ela é transformadora, ela restaura a família. Lá na lei, o casamento era desfeito, bastava o homem, o marido apresentar alguma coisa por escrito e o casamento estava desfeito. Mas veio Jesus, veio a graça e agora, na lei de Jesus, o casamento é indissolúvel. Então Jesus valorizou a família, Jesus restaurou a família. Jesus regenera a sociedade. Com esses dois exemplos que eu citei, né, a de Zaqueu e a do endemoniado de Gadareno, nós vemos perfeitamente, com clareza, como a sociedade é beneficiada com a mensagem transformadora do Evangelho. Antes de falar da nossa conclusão, eu ia falar mais no começo, mas eu não falei. Na parte 1 do nosso tópico, o primeiro tópico da nossa lição, vocês notaram que eu não falei o subtópico 3, porque eu sugiro para vocês, eu pretendo fazer no domingo, na apresentação da lição, uma parte prática com os alunos. Pegue aí umas 10 frases curtas que falem sobre a lei e a graça, né? Por exemplo, a lei condena, a graça absolve, a lei mata, o Evangelho salva. Tipo assim, façam entre homens e mulheres ou com o grupo todo em conjunto, façam uma parte prática dessa maneira. E também, encerrando, antes da conclusão, eu pretendo apresentar para os nossos alunos, mostrando, lembra no começo que eu mostrei que em Gênesis Jesus é a semente da mulher, lá em Números Jesus é a rocha ferida. Eu pretendo mostrar com todos os livros da Bíblia, mostrando que Jesus é o centro da Bíblia em todos os livros. Todos os livros apontam para Jesus. Faça uma parte prática com os seus alunos. Eles vão gostar, com certeza. Então, concluindo, nós vamos falar que hoje sabemos que a lei, que as obras da lei não justificam, mas que nós somos salvos pela graça, né? Pela graça em Jesus, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Bom, que Deus abençoe todos vocês. Uma boa aula para todos os nossos professores. Que nossos alunos entendam essa mensagem transformadora do Evangelho, mas não esquecendo que a lei apontava para o plano de redenção em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.